Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas transgressões. Ajuda-me, meu Deus, tenha misericórdia de minha vida. Senhor, gostaria muito que pessoas pudessem ouvir essas mensagens. Gostaria muito que essas pessoas pudessem entender, Senhor, de verdade. Que não chegassem aqui com nenhum tipo de disputa, de méritos, cargos. Que jogássemos todos os conhecimentos que tivemos no chão ante a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença e o Teu conhecimento nos revela realmente a verdade. Ó Espírito Santo de Deus, tem de misericórdia e arranca fora todo orgulho, toda soberba, toda rivalidade, toda discussão, toda porfia, meu Deus. Que as pessoas abram os olhos espirituais e os ouvidos, que elas possam realmente compreender. Meu Deus, tenha misericórdia, porque olhando para tudo isso que vejo, eu de fato estou assustada. E lamentavelmente a maioria será enganada, estão enganados. Graças te dou, Senhor. Pelo teu amor e a tua misericórdia não mereço, mesmo, mas eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Amém. Se você... 6 pessoas na live, né? Se vocês são lá da página do Instagram, eu tentei fazer a live lá para a gente ler a nossa continuação do Antigo Testamento, mas não tinha ninguém lá. Então eu vim para cá para continuar a leitura daqui. Eu estou muito angustiada com tanto engano, meu Deus. Hoje eu não olhei nada de Instagram, então não sei nem o que é que se passa no mundo aí. Mas a gente já tem conhecimento de que há muito engano, né? E eu fico muito triste. Então, quando eu acordei hoje pela manhã, eu lembrei da idolatria de Israel com a bandeira. Porque me veio a imagem deles tentando... Aquilo é uma mentira absurda. Existe tecidos que não pegam fogo, produtos e etc. Então eles jogam fogo na bandeira e diz que a bandeira não se queima. Eles têm uma idolatria com aquela bandeira, quando na verdade a gente vê Jeremias, Ezequiel, a gente vê também Estevão, antes de morrer, falar sobre a idolatria do povo. Meu Deus, o mundo não está enxergando. Eu sinceramente me dá um pavor muito grande. Porque a religião, ela sempre foi com rituais pagãos. Quando você vai olhar a história dos nossos antepassados, quando você realmente pega o livro de Isaías até o final de todos os livros dos profetas, que são os 17 livros, você vai ver o quanto eles tinham grupos religiosos que eram cheios de rituais. E os doutores da lei da época, escribas e os que eram os sacerdotes de Israel, eles enganavam muito o povo. Eles não cumpriam a lei de Deus porque ocultamente eles apresentavam cultos a outros deuses. E era justamente isso que os profetas falavam, e um deles também era Isaías, que falava a respeito disso. Que Deus não estava procurando nenhuma construção, que Deus fez todas as coisas e a terra é o estrado dos pés dele, que ele não bebe sangue de animais, que ele fez as leis por causa da dureza do coração do homem, mas que os sacerdotes escravizavam o povo. E aí você vê Isaías falar dos pastores de Israel
e dos sacerdotes, dos entendidos, doutores da lei de Israel, dos governos de Israel, você vai ver não só Isaías, mas todos os profetas, dizer que eles não se reconciliavam com Deus, porque eles amavam o Egito. Até hoje, eles estão no poder, né? Ah, mas eles morreram. Você tem que ser inteligente o suficiente para saber que as hierarquias, elas não morrem, né? Porque os filhos, netos, bisnetos, a Bíblia vai falar isso em Isaías 14, quando fala que a posteridade de Babilônia não vai subsistir, não vai herdar a terra. Você vai ver João Batista dizer que, que mesmo que eles são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles não iam herdar a terra. Por causa da iniquidade que havia neles, eles não tinham frutos genuínos. E você vai ver João Batista dizer, olha, da rocha, se Deus quiser, pode fazer nascer a descendência. Se você pensa que é por causa da descendência de vocês, não era, ela foi feita em Jesus. Aí você vai ver Isaías, olha, o livro de Isaías é o livro mais revelador. Já começa com Isaías. E a Bíblia não foi escrita porque estes homens queriam ser famosos. Porque eles queriam simplesmente deixar algum tipo de conhecimento para a geração futura. Não era sobre isso, era sobre vida ou morte. Sobre a vida eterna. Sobre a promessa para que eles não se desviassem, porque eles viam a corrupção em sua geração. Quando Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas viam seus irmãos ficar presos, eles eram presos, torturados, açoitados, perseguidos, viu o seu povo morrer, viu o povo não entender a palavra de Deus. Deus falava por meio dos profetas, dando visões, sonhos e revelações. Você vai ver Daniel chegar a ponto de abster as coisas que ele mais gostava de comer, para que Deus mostrasse que destruição era aquela que ele estava vendo. Aí você vê o anjo Gabriel explicar para ele que aquilo era para o tempo do fim, que ele ia descansar no final dos dias, ele iria se levantar para receber a herança dele, que aquilo iria acontecer com o povo dele no final. Mas quem vinha como defensor, aí vai ser mencionado em parábola como arcanjo Miguel, mas quem vem é Jesus, que também é mencionado como uma pedra que se desprende sem intervenção humana, destruindo reinos. Porque sempre foi sobre governos humanos. A queda do ser humano foi provar do livre-arbítrio, fazer questão de dominar-se o homem a si mesmo, meu bem. Ou você vai inventar uma leitura personificada como até hoje, um fruto, ou você vai ficar esperando uma serpente. É muito engano, minha gente. Eu hoje estava pensando muito sobre isso, quando eu estava ocupada com as minhas coisas, mas sempre conectada com meu Deus. Eu disse assim, Senhor, muita gente não está entendendo nada. E o pior é como Isaías falou. Não, é bom que seja assim, mas a gente sente porque são seres humanos, né? Mas Deus conhece o coração do homem para ficar cego e surdo espiritualmente e não compreender. Jesus veio falando por meio de parábolas que não era para todo mundo compreender. Ele disse, muitos foram chamados. Quem foram chamados ímpios? Jesus morreu por toda a humanidade. Mas aquele que não crê, que já está no mundo, Deus não tem nada com ele. Mas aqueles que foram chamados e não compreenderam, porque não foram escolhidos. Você consegue entender? Você vê Isaías lá falar, a quem vocês pensam que vão ensinar? Como uma criança desmamada do seio materno? Aí ele diz, pois bem, por meio de uma língua estranha, de lábios zombeteiros, como se falassem a crianças, vocês vão entender um pedaço aqui, outro ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não vão entender nada. E é assim que eu olho para ele. Infelizmente, eu fico muito triste. Eu não fico comemorando nada disso. Eu vejo muitos pastores com a letra só. É bonito de ver. Quando eu não enxergava, eu assistia muitos pastores no YouTube. Mas depois que o Senhor me mostrou a verdade, eu não sigo essa gente, não. Porque a maioria tá o coração inchado de ego. E eu agradeci tanto, todos os dias eu agradeço. Eu enxergo as escrituras como
A verdade é que Deus deixou os profetas, os nossos antepassados, eles se preocupavam porque eles viam os governantes de Israel, de Jerusalém, das cidades vizinhas, mudar as leis, induzi-los a adorar outros deuses, viviam de festas, comilança, e a lei de Deus era muito distorcida. Então havia um povo que via a iniquidade e se queixava a Deus sempre. Você vai ver isso na história de Noé, você vai ver isso na história de Ló, você vai ver em Ezequiel 9, você vai ver na Bíblia inteira sobre isso. Então a preocupação deles era que o que será se nós não escrevermos da geração futura? Não vai se falar mais em Deus. Você vai ver Jeremias muito preocupado com isso. Todos eles. Você vai ver Esdras, quando fazia a contagem do povo que ia entrar, chegar a rasgar as roupas, arrancar a barba e o cabelo da cabeça, preocupado porque a semente do bem estava se misturando. E ele sabia que havia uma semente que não era para se contaminar. Porque Deus tinha uma promessa desde Gênesis, desde o princípio, que iria nascer o remanescente e a descendência, que não seria mais como a descendência pecaminosa. Só que isso foi feito em Jesus, é uma obra espiritual. É por isso que muita gente não vai entender. Olhe para a Bíblia não como um livro da história que muitos... Tem gente que chama a história da carochinha. É uma história que não aconteceu. A minha mãe, esses dias, disse... Até hoje, olha, Caroline. Desde que eu era criança... se diz que Jesus vai voltar. Eu disse, olha, ele é longânimo. Eu tentei explicar. Falei sobre adoração a outros deuses. É muito complicado de alguém entender, isso é só por Deus. Não são pregações eloquentes. Não é alguém que fale com sabedoria, mas é o Espírito Santo de Deus que revela a verdade. Se a pessoa for uma terra fértil, ela vai dar frutos dignos de arrependimento, porque o sinal que Deus deixou não foi nenhum, senão arrependam-se. Igual o de Jonas quando foi para Nínive, arrependam-se. Jesus disse, nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera, a geração que ele estava naquele momento. Ele disse, nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera, senão o de Jonas. Ele disse, arrependam-se de quem vocês são. E sobre a figueira, não era a época, eu acordei muito com isso na cabeça, hoje de novo. Não era a época, Jesus estava lá diante deles, e eles não deram frutos e não iam dar, porque Deus conhecia o coração deles, então o Senhor amaldiçoou aquele lugar. E você não vai só encontrar na figueira. Ai, mas Deus tem promessa com os judeus. Você interpretou muito errado. Deus tem promessa com todo ser humano que se arrepende. Aqueles que se arrependem, ouve a voz do pastor e o segue. Porque você vai ver Isaías destrinchar a verdade claramente a respeito do que acontecia naquela época. Você vai ver Ezequiel, Jeremias, e Amós, e Abacuque, todos os livros. Você vai ver ele falar, Deus, para o povo se arrepender, para o povo deixar de matar crianças e oferecer a outros deuses, que era o que eles faziam e fazem. Para eles pararem de adorar o Egito, os deuses do Egito, para eles deixarem de ser tão apegados ao dinheiro, para eles deixarem os seus crimes, os seus assassinatos. Você vai ver Jeremias chorar por causa disso. Só que os profetas queriam entender em que tempo, em que ocasião seria tudo isso. Você vai ver Paulo falar sobre isso lá na frente. Já grato a Deus por aquele povo estar compreendendo, só que a preocupação de Paulo, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos, era que eles viam os grupos de judeus matar os seus patrícios. Por isso você vai ver João dizer, chamá-los de anticristo. É uma idolatria muito grande, viu? Vocês, gospel. Vocês tomam cuidado, eu tô falando sério. Como eu gostaria de ser ouvida, às vezes eu gostaria de ir para um lugar para falar abertamente ao Brasil, mas não vai ser possível não, porque não é assim. Às vezes eu quero e às vezes não quero.
Porque, na verdade, o porquê eu quero? Porque eu gostaria que muito chegasse ao conhecimento das coisas de Deus. E por que não quero? Porque as pessoas são idólatras. E eu não tenho interesse nenhum em ser conhecida. Mas eu gostaria da voz do meu Deus ser esclarecida. Mas não tem problema. Ele deixou a Bíblia como testamento disso, que foi anunciado a todas as gerações. Porque em todas as gerações existiram servos de Deus que enxergavam a verdade. Eu sou uma. E há nos quatro cantos dessa terra um povo que já enxerga a verdade. Que a besta dos eventos já está agindo, sempre agiu. Que anticristo não é um homem que vai se sentar lá no templo de Salomão, não é mesmo. Porque essa Jerusalém já peca. Inclusive, quem estabeleceu ela foi a ONU, depois de uma guerra, justamente para o mundo se comover. Os interesses, se você puxar na história do massacre que houve no Brasil, na Alemanha, na Rússia, em todas as nações, você sabe quem é que estava por trás disso? Tantos museus que foram incendiados para ocultar a verdade da humanidade. Então, uma verdade muito grande por trás de tudo isso é uma cortina de fumaça. Porque quem vem enganar para destruir, levar o ser humano à condenação, não se apresenta como tal. É só parar para pensar, gente. Porque quem vem fazer o mal à humanidade não vai demonstrar, vai enganar. É por isso que a Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio e que seduziu o mundo. Enganou mesmo, com muitos sinais e prodígios. Você vê muitas denominações, meus queridos, mas as denominações estão preocupadas com coisas terrenas. Isso é um grande coliseu ao céu aberto, matou a fé de muitos, que acham que por se arrepiar, por falar em línguas, por receber prêmios e coisas. A maioria desses pastores moram na Flórida. Não estão nem aí para o Brasil, são como os governantes. Vêm para cá para saquear a nação. Usufruir, né, das coisas que tem. Corrigindo essa palavra, vem para cá para usufruir das riquezas que tem nesse solo. Porque, de fato, essa é uma terra que manda leite e mel, né? É uma terra que abastece o mundo, não é não? Então, os governos amam vir aqui, é por isso que o interesse dos Estados Unidos, por isso que o interesse da Rússia. E não é só agora, você vai ver a história do Brasil, os massacres indígenas que houve, os massacres no continente africano que houve, nos territórios do Brasil, em cada estado do Brasil tem uma história de grande massacre dos colombóis, eu esqueci o nome desse pessoal, das tribos que existiram. Pernambuco mesmo, judeus que vieram para cá, holandeses, portugueses, vários tipos de pessoas. Foi uma coisa terrível. Estão no poder até os dias de hoje. A Europa é a cabeça disso. Até na escola, conversando sobre algumas coisas com meu filho, ele disse assim, mãe, na escola e na igreja tem estudos e sobre a história do mundo é terrível. E a gente sabe que quem está no poder desse Israel é o Império Romano. São europeus que dizem ser o que não são. Deus permitiu que o homem apresente quem ele é em cada geração. No final de tudo, haverá a consumação dos séculos. Você será cúmplice da grande meretriz, da mulher encharcada com sangue dos santos, montada na besta dos eventos, que se chama ONU. A ONU é a besta dos eventos. A ONU é a tal guardiã da paz. Inclusive, eu achei até uma zombaria até. Quando o México deu de presente para a ONU o mesmo símbolo que João viu, de Apocalipse 13. Interessante! Interessantíssimo! É no dia 5 de maio, quando encerra a pandemia, a OMS chamaram a ONU de pedra angular, blasfemando contra Deus, contra os céus. E ainda teve a audácia de dizer, durante 3 anos e meio, eles falaram dessa forma, a OMS, nós agimos para ajudar
E a ONU foi a nossa pedra angular. Foi isso que eles falaram. Cuja ferida mortal parece ter sido curada, não é? Espera só para ver o restante da história. Eu louvo a Deus porque eu tenho consciência de que existem pessoas que entendem da forma que eu entendo. Não só eu. Lá fora, em outros países, há muitas pessoas que o Espírito de Deus revelou a essas pessoas. Quando o Senhor começou a me mostrar essas coisas, não foi porque eu fiquei caçando, procurando, feito às vezes eu vi algumas pessoas chegar para mim, olha, estou procurando, não era assim, nunca fiz isso. Eu sempre busquei a minha vida com Deus mesmo, me arrepender dos meus maus caminhos mesmo, que eu busco isso direto. Mas é o Espírito Santo de Deus dizer, abra a Bíblia. E eu ir lá. E ele leia. E leia de novo. E e todos os momentos o Espírito Santo de Deus faz eu entender. Eu não podia ficar só com isso para mim. Eu tinha que falar para outras pessoas. Estou eu aqui. Se você acha que eu estou querendo ganhar alguma coisa, vocês que sempre estão procurando ganhar, eu estou não. Eu já tenho. Deus para mim é muito suficiente, viu? Eu preciso entregar a verdade por causa de pessoas que ainda estão dormindo. O noivo vem aí. O noivo vem aí. Cadê os azeites? As lamparinas estão cheias, viu? Não vai dar tempo, não. Parece que tem muita gente que vai se surpreender. Quem foi que te disse, né, que por conta dos sinais no sol, na lua, no mar, por toda parte, Jesus avisou essas coisas. Isso é um dos indícios da vinda de Jesus. Porque o dia dele ninguém sabe, não abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, numa hora em que não se espera, como um ladrão, é. Por que você acha que esses sinais, eles revelam os reinos do mundo? Por isso Jesus inicia contando. Haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Você também vai ver isso no livro de Daniel. No capítulo 9, depois da expiação do pecado de Jerusalém, fala não sobre um território, mas sobre pessoas. Porque quando os profetas anunciavam a respeito de Jesus, eles não podiam entender. Porque a dureza do coração desse povo era tão grande, como até hoje, porque eles acham que é herdar a terra agora é do jeito que está. Só que a maior promessa é numa terra seca, preste atenção, numa terra seca, sem fruto, sem vida. É o corpo do ser humano. Eu acho estranho vocês, pastores e pregadores tão famosos que são. Quando vocês verem um Negueb com torrentes de água ou um deserto florir, vocês olharem e dizer, olha a promessa se cumprindo. Isso é muita loucura. Porque Deus fala sobre florescer uma terra que estava seca e perdida, abandonada, desolada. É sobre nosso entendimento no corpo, porque estávamos mortos nos delitos e pecados. Fica impossível do Espírito Santo habitar e revelar as Escrituras à luz da palavra, da voz de Deus, porque a palavra é a voz do próprio Deus. Bom, a gente não tem muito tempo não, porque eu venho anunciando tantas coisas desde 2019. E eu mesmo, eu dizia, Senhor, eu queria muitas vezes desistir. Eu dizia, Senhor, eu sou mulher, já tem muitos pastores, pregadores, use eles, avise para eles, era o que eu dizia para o Senhor. Eu não queria largar o meu trabalho, eu não queria fazer vídeos para falar. Eu achava que eu pregar na rua estava suficiente. Mas o Senhor me mostrou coisas grandiosas que elas ocorreram esses anos inteiros da minha vida. Então eu comecei a entender que as catástrofes que aconteciam não eram coisas naturais. Porque elas eram avisadas antes. E elas aconteciam mesmo.
com exatidão. Então eu comecei a ver que tinha algo de errado. Eu pensava isso. Tem algo de errado comigo, não é normal. Hoje eu até lembrei a minha mãe, quando eu estava tentando explicar algumas coisas para ela, eu disse: a senhora lembra do dia que Deus mandou eu pregar juízo sobre esses lugares daqui? E fazia um círculo em volta onde eu estava, não chovia, e que apareceram uns homens vestidos de roupa de pano de saco, e que a senhora ficou surpresa porque a senhora dizia: tá chovendo desde segunda-feira, você diz que está pregando em que lugar que não está chovendo nesse lugar, nesse estado? Eu começo a analisar todas as coisas que Deus fez na minha vida para que eu estivesse aqui, e o quanto eu sei que sou rejeitada por isso, porque prego diferente dos demais. Mas eu não estou a fim de ser reconhecida, não. Lamento quem não ouviu o que eu estou falando. Porque alguns é por ciúme, né? Paulo passava essas coisas. Tinha um povo no meio dele que tinha ciúme. Uns era por causa de dinheiro, por causa de acordos nos governos e etc. Vocês podem ficar com tudo aí a terra. É assim que o grupo de judeus que não creram em Jesus, que se tornaram anticristo, por isso que João disse: olha, eles saíram do nosso meio. E eles não permaneceram aqui conosco porque eles não são dos nossos, porque se eles tivessem ficado aqui, eles eram dos nossos. Mas vocês têm o Espírito para ser revelada a verdade, foi o que João falou. Quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Olha, está no poder do mundo o pessoal que diz que é dele a terra, ué. E ela ainda diz assim: não sou viúva e não tenho órfãos. Claro, ué, saqueou tudo que é nação para poder estar no poder, não é? Matou no passado toda hierarquia e essa posteridade, a qual está escrito em Isaías 14, Ezequiel 28. Até agora, os profetas predisseram estas coisas. E você vai ver em Isaías 43, ele dizer: chamem as testemunhas, para que elas falem das predições antigas. Sabe por quê? Porque se você for uma dessas igrejas da prosperidade, a primeira coisa que você vai ouvir, porque eu já ouvi na época que eu ia para as igrejas quando era bem mais novinha. Não, olha, quando você quiser ler a Bíblia, comece a ler do Novo Testamento, porque aquilo ali é o pessoal judeu, é o povo que já passou aquela história, não vai acontecer mais nada daquilo não, aquilo tudo já passou. Engana, você está enganado. Pegue esse livro, e examine profundamente, porque é lá que eu e o meu grupo enxergamos a verdade. Aleluia, glória a Deus. Alguns dos meus irmãos em Cristo estão desesperados porque nós sabemos o que vai acontecer. Enquanto as igrejas estão preocupadas com o show gospel, com as festas de final de ano, com o culto da meia-noite do final de ano, com a virada, não é? Em fazer o São João das igrejas, o carnaval gospel, a festa hindu que trouxeram para dentro dessas igrejas também. E tudo que é coisa misturada, assim como a mãe deles. E a gente não se contaminou com mulheres. Você interpretou errado. E vocês isolaram como se a salvação fosse só dos judeus e dos gregos. Tá tudo errado. Deus selou nos 4 cantos desta terra, de todo povo, tribo, língua e nação. Um povo que não carrega nos seus lábios mentira, que segue a Jesus Cristo onde quer que ele vá. Infelizmente, é pouco tempo para se explanar uma coisa que venham fazendo desde 2019. E especificamente durante 3 anos e meio, em lives de 5 a 6 lives por dia, lendo a Bíblia
Eu hoje estava dizendo assim, Senhor, de fato, o Senhor preparou aqueles 3 anos e meio para eu ter tempo de fazer tal coisa. Porque hoje, para a gente ler as outras coisas, eu não estou conseguindo ter aquele tempo. Porque aparece um, aparece outro, coisas, e é permissão de Deus. Eu vou ler no passo que Deus permite. Olha aí, ó. 25 pessoas numa live. Agora pregue prosperidade. Fale de riquezas, de poderes do mundo para ver se não vai estar super lotada. É disso que eu tô falando. Poucos têm o Espírito de Deus para compreender que o que eu estou falando aqui, meu irmão, é coisa séria. Vocês vão morrer. A maioria vai se pegar de surpresa. Os governos deste mundo já têm tudo preparado. Sabe por quê? Porque a Bíblia já está lá. É resiliente. Deus já falou todas as coisas. Está escrito. Tem dia, hora, mês e ano para terça parte da humanidade ser arrastada pela cauda do dragão. Quando disserem, vou falar em parábola, porque o Senhor disse que aqui há muitos ímpios, mas vai ficar como testemunho. E quem tiver ouvidos espirituais e olhos espirituais vai compreender. Os pássaros vão voar sentido contrário ao oceano. Neste dia, quem tiver nas cidades, fuja para o campo, para as montanhas. E quem estiver no campo, nem volte. Isso já aconteceu lá atrás. Você examinou direitinho as escrituras? Fariseu. Fermento. Você coloca nas escrituras fábulas. Engana o povo e se engana. Está na porta, não entra e não deixa o povo entrar. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 4 de Isaías. Meus irmãos, se vocês são do grupo que eu acho que é vocês que estão aí, porque o pessoal aqui tá nem aí, o pessoal é tudo da prosperidade, do gospel, dos troféus, das misturas. Ah, gente, a gente só tá testemunhando. Vamos terminar isso logo. Vocês já estão vendo. Os gafanhotos já estão. Vocês sabem que já vai acontecer, né? O ferimento. E que vai chegar o 8/12. E vai pegar muita gente de surpresa. E quando chegar o 8/12, meu irmão, é gafanhoto pra tudo que é lado. E só não vai tocar no selado de Deus. Mas vai ser como nos dias de Jeú. Entendeu? É assim. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem. Isaías estava falando para o povo. Dizendo, nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamados pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. E naquele dia o renovo do Senhor será beleza e de glória, de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel, que forem salvos. O restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Você é a nova Jerusalém? Sabe qual é o problema de vocês? Não, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. Se tiver algum pastor aqui posteriormente, em nome do Deus que você diz que serve, eu invoco ao meu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pelo amor de Deus,
Preguem a palavra. Não dá tempo mais não. Examinem bem as escrituras. A salvação não é de quem quer. É de quem Deus se compadece. Não é por pregações eloquentes, por ternos e gravatas, por construções monumentais. A salvação não é por causa de rituais. Não come, não prove, não vista, não faça isso. Assim viviam os fariseus. Por fora era todo adornado, pintado, caiado, igual o cal. Passou o cal na sepultura, caiado, caiou. Uma sepultura antigamente não tinha muitas coisas, era caiada, caiada com tinta. Lá dentro era tudo podre. De que adianta uma aparência? E você não prestar para nada. A Bíblia não é uma interpretação de redação do Enem. Não se lê da forma que estamos lendo. Ela tem significados além. Não é uma leitura para se personificar, recriá-la. Ela já existe. E subsiste. O restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, pois até hoje matam. Quando você começa a olhar direitinho, você vai ver, meu Deus, esses servos de Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, como eles ficavam. Por isso que hoje eu entendo como Jeremias, Isaías, todos eles ficavam, Ezequiel. Senhor, quando é que essa promessa vai acontecer? Por isso que Paulo vai dizer, olha, os profetas antigos queriam entender em que tempo, em que ocasião iria acontecer o que está acontecendo hoje. Na época dos apóstolos, que era eles saírem da escravidão dos governos do mundo para entender o que Deus estava querendo livrar. Meus irmãos, vocês pastores estão acoloiados com os governos e vocês tiram a casquinha com a história de Davi e de Salomão. Por isso vocês querem governar. Mas eu não espero o governo de homens. Meu governo é do céu. Ele vai vir, viu? E vai abrir esse céu. E a Bíblia diz que os governantes vão pedir para as cavernas se arrebentarem em cima deles, para se esconder da ira de Deus. Porque o acerto de contas, por isso que Nabucodonosor teve o sonho. Deus deu logo o cabeça de ouro, que era Nabucodonosor. E aí Daniel se preocupou com a última geração, porque a última geração do Quarto Império era reinos divididos, vestígios de todos os impérios que caíram. Tentaram se unir, porque o império sempre existiu. Foi pro lado da Europa, meu irmão. Aqueles territórios todos derramou sangue de inocente. E o pior é que eles não ficavam só lá, não. Eles espalhou pelo nosso continente, pelo continente africano. Fizeram a ruaça geral, meu irmão. A história mostra isso. Sanguinários que eram, são. Não é à toa, né? Que tá lá, as 12 estrelinhas. Nunca esqueço da visão que eu tive em 2019, antes de começar a fazer lives. Tava indo me deitar, era noite, de repente, quando eu olho pela janela do meu quarto, o céu fica azul da cor da bandeira da União. Um azul bonito, como um dia ensolarado, uns azul bem bonitão. Aí tá aquele ciclo de estrela. Aí abriu e uma estrelinha saiu. Depois que ela saiu, não andou mais nada. Ficou umas pelo meio do caminho, não fecha o círculo. E foi assim, está sendo assim mesmo. A estrelinha foi-se. Agora, meu irmão, agora o bambu vai faxear. Já está, não é? Porque, na verdade, essas 12 estrelas, né, como bem disse uma irmã minha querida, as 12 tribos, não é? Que diz que são os herdeiros da terra e que vão possuir a terra desde que eles existem. Porque foram eles que entregaram Jesus. Você vai ver Estevão ser apedrejado, porque justamente eles não aceitavam ele falar sobre Cristo, porque são anticristos.
né? Porque nega que Jesus é o Cristo e ainda há excursões do amor para lá, para custear tudo isso. Enquanto eles entram na Líbia e matam cristãos, ué. Chega lá, igual o irmão Marcos chegou lá para levar um cuspe na cara quando fala de Jesus, vai ler lá o livrinho deles. É muito engano que está acontecendo. Só que as pessoas estão no Coliseu, meu irmão. Como é que alguém vai ouvir se não for buscar a presença do Espírito Santo de Deus? Eu já estive no Coliseu. Estavam lá cantando um gospel reggae. De repente eu sento, meu marido, por que tu sentou? Estou me sentindo mal. Deus não está nesse lugar. Preciso sair daqui agora. Deus falou comigo exatamente naquele dia. Não faz isso, o pessoal vai ficar olhando, diz, não tem problema, não vou adorar o Senhor com isso aí, não, Deus não está recebendo isso. Poucos dias, uma irmã minha em Cristo diz para mim, tive uma revelação, não quero ir, a mesma coisa. Disse, eu vi fogo descendo naquele lugar, Deus não recebe isso. Deus começou a mostrar, Deus tira, mostra que estão em Coliseu. Porque lá no Coliseu, que é as sinagogas do cão, lá você vai massagear o ego, meu irmão. Tudo vai bem com você, casamento próspero, ganhar mansões, tudo próspero. E a pregação do bambu no couro é só de vez em quando. Porque não pode pregar contra o pecado, não, senão as ovelhinhas fogem. Tem que fazer a pregação coaching para que as ovelhas engordem e você coma da lã das ovelhas e banqueteie-se com elas. Raça de víbora. Tá cheio. E principalmente de pessoas famosas, viu? Que vocês aí estão sempre assistindo muitos vídeos, patrocínio, governo junto, mesa dos governos, abre, claro. Ora, você vai ver Estevão escrachar assim, ó. Eles rangiam, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes quando Estevão começou a falar, desde o princípio. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque essas coisas só é revelada pelo Espírito. Bendito seja Deus. Vamos lá. A destruição está vindo, hein? De Apocalipse 9. Ai, 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 dos moradores desta terra. Quando os pássaros chegar, te prepara. Vai perguntar para Deus não o que é tais pássaros chegando. Naquele dia, o renovo do Senhor será beleza e de glória, de beleza e de glória. E o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. O restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Aí um judeu que olha o Antigo Testamento, porque isso aqui é reflexo do que os profetas antigos diziam e que no Novo. Alguém que olhe não vai entender. Vai pensar, vamos possuir até o lugar santo, é esse território, vamos brigar por ele, porque Deus vai abençoar se a gente estiver aqui. Meu Deus, quanta cegueira. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará de Jerusalém a culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e uma fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio de esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5 de Isaías. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra e tirou as pedras e plantou as melhores mudas e videira no meio da vinha. Ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, moradores de Jerusalém, homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha.
Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada, e farei dela um lugar abandonado. E não será podada nem cavada, mas crescerão nelas espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuvas sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí a opressão. Esperava a justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isso. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, escravo, por falta de entendimento. E seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém e a sua multidão, e o seu ruído, e os que nela se alegram. Então o povo será abatido, e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali, como se estivessem no seu pasto. E os nômades se nutrirão de campos, dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si iniquidade com cordões de injustiça, e que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça de bois. E dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que conheçamos. Ai dos que chamam bem, o mal chamam. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes a seu próprio conceito, e ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte. Porque o suborno justifica o ímpio, mas o justo nega a justiça. Mas ao justo nega a justiça. Portanto, assim como as labaredas que consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Vocês vão anular todo o livro da profecia? Porque quem examina os livros das profecias vai ver quanto estão em maldição até agora. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. Povo contra o qual estendeu a mão e a qual castigou, os montes tremeram, os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem que tropece, ninguém dormita nem dorme. Eles não detestam, eles não desatam o cinto dos seus lombos, e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como os de redemoinho. O rugido deles é como do leão. Rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e levam, e não há quem a livre. Naquele dia o bramido contra eles será como um bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas, angústia, a luz se escurecerá em densas
nuvens. Sugiro que você dê uma examinada bem profunda no capítulo 6 de Isaías. No capítulo 10, especificamente o versículo 20 em diante. No capítulo 11, 12 e 13, com muito juízo e sabedoria de Deus. E se você olhou para Isaías 14 e adquiriu isso aqui só para Satanás, você está cego até agora. Porque Isaías 14 é conectado com Gênesis 3, com Ezequiel 31, com todos esses versículos que eu acabei de dizer, e Ezequiel 28. Precisa... Eu não tenho tempo agora para fazer isso, a gente tem muitas outras coisas para ler. Observe, inclusive na época que o Senhor me mostrou, eu escrevi bem grande aqui, observar. Capítulo 17. Minha irmã, leia o livro de Isaías todinho. Você sabe da Babilônia, né? Você só lê lá em Apocalipse, porque você tem que ver quem é a Babilônia de verdade. Isaías 21 deu uma bem examinada mesmo, viu? É muito sério, meu irmão. Na verdade, o livro de Isaías todinho revela a Bíblia toda, né? A Bíblia toda, gente. Eu amo observar esse capítulo 43 de Isaías e o 44, que inclusive eu acho que eu não coloquei aqui, não. Coloquei, eu coloquei, então vamos ler. Não, Isaías 43 você vai ler aí sozinho. E eu vou ler o 44 com vocês. Mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Em outra ocasião pode ser que eu leia o 43. É porque a maioria que está aqui é gente que já segue desde 2019. Não tenha medo, seu servo Jacó, meu amado a quem escolhi, meu servo Jacó. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Rei, Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Você é testemunha? Você está esperando ser como Elias, Moisés, Enoque? Sabe o que eles tinham? O Espírito de Deus. Eles não vão vir aqui, não. Enoque não morreu, você interpretou tão errado. Você não entendeu também quando Jesus falou a respeito de Elias, e ele mencionou a história de João Batista, ele mencionou, e os discípulos entenderam, eles viram que estava falando a respeito de João Batista, porque João Batista estava cheio do Espírito Santo. Os apóstolos também. Moisés também. O Espírito só desceu depois. Eu vi um pastor aí de uma igreja tradicional, dessas bem religiosas, do jeito que o Império Romano gosta, constranger um casal que estava me candidatando a ser presbítero, parece, dizer qual era, e eles filmando aquilo como se aquilo, por falta de conhecimento, é complicado. Que um dos requisitos era falar em línguas para poder... Falar em línguas não é
significa que tem o Espírito Santo, não. A presença do Espírito Santo, ela cura. A presença do Espírito Santo liberta da escravidão, do pecado. Tem muita gente falando em língua lá em cima e quando desce vai para um cabaré escondido. Bate na esposa em casa. Estupra um próprio filho. Quantos escândalos de homens que estavam lá em cima falando em línguas e adivinhando a vida dos outros. Espírito de demônios. Vocês estão muito enganados quanto à religião. E isso é necessário que esses escândalos aconteçam mesmo, para ser exposto à imundície. Porque a salvação não tem nada a ver com esse tipo de coisa aí, não. Viu? E aí, observe muito bem todo Isaías 44, 46. Na verdade, olha, Isaías foi um dos servos que viu tudo, assim como Daniel. Na verdade, profeta veio, né? Porque a presença de Deus mostra tudo. Profeta é como Moisés disse, né? Quando chegaram lá, Meldade e Eldade estavam profetizando, e ele vai e diz assim: deixe eles, né? Quem dera que todos vocês tivessem espírito de profeta. Todos vocês fossem profetas. Por quê? Profeta não é quem sai e adivinha na vida dos outros, não. Nem dizendo assim, eis que a catástrofe vai acontecer, tal, tal. Tá cheio disso na igreja. É uma pestilência disso aí. É um engano muito grande. Profeta é aquele que tem o Espírito de Deus, que discerne as coisas que vêm de Deus e que não vêm, que compreende as Escrituras, que tem uma vida íntegra com Deus e que o Senhor revela as coisas que vão acontecer para salvação. Não é para gloriar-se. Não tem nada de glória para homens. Vamos para Jeremias, não é? Jeremias, capítulo 3. Eu acho lindo quando Jeremias desce o bambu falando dos falsos profetas. Na verdade, todos eles repetiam as coisas, não é? Porque Deus estava a fim de limpar o povo mesmo, não é? Mas aquela geração que passou já está tudo consumado para eles, porque depois da morte segue o seu juízo. A oportunidade se chama hoje para nós. Depois que termina a vida, já era, né? Não tem mais jeito, não. Jeremias, capítulo 2, deu uma examinada, que é sobre a rebelião desse povo, que é inconstante, que não se orienta, porque você vai ver aqui ele falar, no capítulo 20, Jeremias, do capítulo 2, dizendo o seguinte: porque há muito tempo eu quebrei o seu jugo e rompi as suas ataduras que o prendiam. Mas você disse, não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. É isso que as nações, que Jerusalém, Israel, fizeram, se contaminando com outros, né? Querendo reis como todas as outras nações. E agora a mulher encharcada de sangue dos santos, né, que mata os profetas, que mata o povo, deixa um monte de mulher viúva, crianças órfãs, em nome da tal fé, mata o povo, principalmente no mês de outubro. Fazendo o que os profetas diziam: olha, vocês estão sacrificando a Moloque aí, crianças. Porque isso é muito estranho, minha gente. Isso aí que está acontecendo aí. Ano passado estava o DJ Alok lá em Natal, Jerusalém, lá num lugarzinho separado, né, dos turistas, claro. Aí vem um grupo que sabe lá quem é que está patrocinando esses grupos e entra lá e diz que foi o pessoal de Gaza. Aí Israel estava dormindo, não pôde ver isso, né? Os guardas de Israel naquele dia não vigiaram, não. Aí depois, menino, continuou a destruição, porque há mais de 76 anos que está essa destruição, né, lá. Só que aí o mês de outubro é só criança, porque eles começam a dizer que os grupos terroristas estão em determinados lugares onde só tem criança, já vi isso.
Converse com um palestino para você ver a verdadeira história. Não fique só com a história que a mídia conta, não, porque a mídia é feita pelos governantes do mundo, meu bem. Deus me livre. É muita mentira nessa terra, viu? Maranata, Senhor. Vem, Jesus, porque a gente não aguenta mais ver tanta iniquidade, tanta mentira, tanta imundícia e tanta safadeza. E a audácia deles de dizer assim, porque então, meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites, ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. A história de Jó, ela menciona. Quando a gente, irmão, chegar lá na história de Jó, que nós estamos fazendo a leitura, vocês vão ficar assim, ó. Quem já estiver lendo tudo, fazendo como eu disse, né, que tem que ouvir a palavra, ouvir, deve estar sempre atento já, né? Vamos lá, capítulo 3. Capítulo 3 de Jeremias. Se um homem repudiar sua mulher, ela o deixar e se tornar a esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. É porque eles queriam deuses pagãos, rituais, até os dias de hoje. Por isso que lá em Apocalipse 18 menciona, o pessoal fica olhando lá para Roma. Roma já se alojou junto com eles há muito tempo nos acordos que fizeram desde o passado. Todos os reinos que não subsistiram, eles têm a sua posteridade, fizeram alianças, acordos, barra e ferro, né? Tentando se ligar e não se liga. Aí fizeram aquele símbolozinho da estrela dos poderes, né? Power, para governar o mundo e dizer a promotora da paz, a ONU, e começa as 7 cabeças, né? Que é as suas agências, enganando o mundo, impondo as regrinhas, quem não seguir, entendeu? Aí vai todo mundo seguindo, toda mentirada. As religiões fazem parte, porque é um dos poderes, né? Religião faz parte do sistema, com certeza. Com certeza mesmo. Quem salva é Jesus, não é religião. E aí se junta todo esse arsenal da mentira para até os dias de hoje, para enganar a humanidade. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor, pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas nas bordas das suas roupas, se achou também o sangue dos pobres e inocentes que não foram surpreendidos não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, você ainda diz: eu sou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim, e eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei, porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Assíria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles a quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Bom, o dragão deu poder para eles, né? E eles se abraçaram com todos os reinos. Então o leopardo, né? Que é o corpo de toda essa mazela, que os pés de urso, então isso só simboliza os reinos, né? Eita lá a cabeça do Netanyahu, sentado lá, trono daquele território. Ali ele pode matar, porque todo meio religioso diz... Isso mesmo, eu acho um absurdo quando eu olho, eu não gosto mais nem de olhar. Quando tem uma coisa, principalmente no mês de outubro, porque aconteceu isso ano passado, aconteceu esse ano, no mês de outubro. E aí intensificam as mortes. Aí diz, nós conseguimos, aí tava lá, nós conseguimos matar o líder do Ra, né, daquele coisa lá. Mas, né, conseguiu matar lá. E aí uma moça comentou, será que agora vão parar de matar crianças?
Porque tem gente percebendo isso, porque não é só eu que estou percebendo, né? Desde o ano passado eu percebi essa mazela. E aí tá lá. Quem dera que eu percebesse há mais tempo, há muitos anos atrás, quando eu dizia assim, eu quero tanto viajar para Israel, Cidade Santa. Eu era doida para conhecer, ir para as caravanas do amor, tirar uma foto do túmulo que Jesus não está lá, está à direita de Deus, e que não tá nada, tem nada a ver com isso aí que está acontecendo. Mas o pessoal idolatra a bandeira, a estrela de Davi. É mesmo? Será que era a estrela de Davi? É a estrela de Renfã, né? É a estrela de Renfã. Pesquisa aí no Google. Estrela de Renfã. Eles adoram a estrela. Ninguém pode tocar naquela estrela, não. Aí pode matar crianças, mulheres, deixar elas órfãs, matam direto. Estão lá, estão matando. Eu sigo o pessoal da Palestina. Muitos crimes acontecem e ninguém faz nada porque os pastores, as pessoas religiosas, né, os que moram mais na Flórida, né, quando eles vão fazer suas lives no YouTube, seus vídeos no YouTube, eles induzem o sistema religioso do Brasil e das nações, né, a comemorar. Que foi o que eu vi nas postagens, estavam lá. Muito bem! Aí teve uma pessoa que eu li que disse assim, eu me arrepiei inteiro, porque Israel é o poder, né? Meu Deus. Eu não faço parte de ser de vocês, não sou cúmplice, não. Vai chegar o dia de ficar devastada e nua. O Senhor não vai descer para socorrer, não. Vai ser aí um engano. Um dos enganos. Vai ser um engano tão grande. Porque o Senhor vai afetar o trono da besta, né? Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que vai afetar. Vai ser terrível. A águia vai ser ferida. Vai ser uma coisa assim, castigo mesmo, porque fizeram muito mal à humanidade. Né? Fizeram muito mal. Mataram para conseguir, invadiram propriedades, usurparam das coisas dos outros, saquearam tudo para ter o poder possuir a terra. Quando a verdadeira Jerusalém, Jesus foi preparar, senão ele não tinha dito, sabe o que ele foi fazer? Quando Jesus subiu, ficou à direita de Deus e ele espera o tempo oportuno da ação do Espírito de Deus, porque o seu sangue foi aceito e aspergiu sobre toda a terra. Porém, muitos rejeitam. Então, aquele que tem o sangue do Cordeiro lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e assim reposa o Espírito de Deus revelando a verdade. Então, ele reina dentro dos seus filhos, preparando para o último dia, até que ele diga, agora está pronta. Está faltando pouco. Eu não sou cúmplice, não. Apocalipse 18 diz sobre ela. Encharcada com o sangue dos santos. Há muito tempo, não é? Não é de agora. Encharcada com o sangue dos santos. Montada na besta. E a besta é os poderes dos homens. Né? Tem muita gente que aceita a marca daí do governo do homem mesmo. A besta dos eventos cria as coisas. O negócio tá... Cegueira é grande no meio de vocês, hein? O Senhor zombará de vocês todos que não ouviram a voz da verdade. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue dos pobres e inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. E apesar de todas estas coisas, você ainda diz, eu sou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. E eis que entrei em juízo contra você, porque você diz, não pequei, porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, e assim como foi envergonhada pela Assíria também do Egito, você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Capítulo 3. Agora, se um homem... Aí a gente leu essa parte, se um homem repudiar, né? A gente leu essa parte aqui, no início. Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos.
aos lugares altos e veja onde você se prostituiu, que foi onde eu parei. Na beira dos caminhos, você se assentava à espera deles como o árabe se assenta no deserto, e assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. Verdade, tem muitos. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira ou reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse aqui Isaías, todos os montes altos, e ficou debaixo, nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez a rebelde Israel? Deus disse para Isaías, foi a todos os montes altos, ficou debaixo de todas as árvores frondosas, para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela é traiçoeira Judá. Não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. Aí talvez você diga assim, mas irmã, isso aí no passado eles eram assim, mas quando Jesus veio eles se arrependeram. Quem te falou isso? Você não vê não as cartas dos apóstolos não? Todo o tempo ensinando o povo a não cair no golpe deles. Tem judeus que se converteram. Tem brasileiros, coreanos, chineses, africanos que se converteram a Cristo. Mas tem muitos anticristo. Você já leu Hebreus 6 com muita atenção? Já leu Coríntios direito? Romanos? A coisa é grave. Tá pensando que é aceitar Jesus? Eu fui ali, o pastor orou, aceitei Jesus. Cuidado, a letra mata, viu? Cuidado com essa coisinha. Oh, eu só vou aceitar Jesus quando eu sentir no meu coração que eu vou. Ninguém vai sem a ação do Espírito de Deus. É melhor você começar de já a invocar o nome do Senhor. Para que Ele liberte, porque a coisa é séria. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Aí as pessoas ficam tentando entender o que é isso. É rejeitar o que Jesus fez. Está escrito em Hebreus, está escrito em Pedro. Porém o povo só procura as melhores partes, não é? A glória da segunda casa será maior que a primeira. A história de Jó não revela sobre prosperidade terrena. A história de Jó é a coisa mais linda. É um espelho refletindo a história de Israel. E ao mesmo tempo é um terror. Porque nem Daniel, nem Jó, e se Noé e esses homens estivessem aqui, só ele se salvaria, disse Deus para Ezequiel. Mas os filhos de Israel não teriam perdão. Porque só para quem realmente serve ao Senhor. Servir a Deus não é construir um altar dentro de casa, de pedra. Nem várias igrejas espalhadas pelo mundo. A obra de Deus não consiste em alguém dizer: eu viajei muito, eu preguei muito, eu construí muitas igrejas. Não, não consiste nessas coisas. Quanto engano, meu Deus. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso.
quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde de Israel e lhe dei carta de divórcio. E vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Vai lá, faz como irmão. Marcos e a sua esposa, quando estavam lá, a cada viela, uma idolatria diferente. Apesar de tudo isso, não é só ela, o mundo inteiro. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira, Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, porque se tudo tivesse bem, não é? Procuravam matar até Jesus, dizer que Jesus estava cheio de Beelzebul, que expulsava demônio com demônio. Mas Jesus repreendia eles, falava por meio de parábolas, ficava doidinho. Tentavam matar Jesus, Jesus se saía de fininho porque ainda não era a hora. Jesus conviveu com toda a incredulidade deles, falou, esteve com eles. Não era tempo daquela figueira dar fruto. Mas o Senhor não queria mais. Por quê? Porque ele avisou durante várias gerações. Quando ele chegou, ele veio cumprir. A partir do momento que ele veio para cumprir, acabou a oportunidade para aquele povo. Por isso ele disse, nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera, senão arrependimento. E se eles não se arrependeram, a Bíblia é tão clara quanto... Eu vou ler aqui com vocês em breve, lá em Mateus. Ele disse, tu pensas que subirás ao céu, Cafarnaum e Judá? Digo que descerás ao inferno. E o que eles faziam? Perseguiam, depois que conseguiram entregar Jesus para Roma, para o julgamento, perseguiram Estevão, os apóstolos, mataram todos, possuíram o território da catatumba deles e construíram igrejas cheias de muitas imagens, não é bonito, de ouro, coisas. E se passaram de tudo. E tá até hoje. Aí eles mudaram, ficaram santinhos, do nada. Cegueira é fogo, viu, espiritual. O Senhor me disse, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado norte, dizendo, volte ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então, somente reconheça a iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, os levarei a Sião. Quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro lá dos evangelhos quando fala de Deus tirar só o que serve. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacente com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem, se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. E não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Mas eles estão querendo fazer. Jesus amado. Naquele tempo, chamaram Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel e elas virão juntas na terra do norte, da terra do norte, para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra
desejável, mas a bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim, mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. E nos lugares altos se ouve uma voz de pranto e súplica dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu, ó Senhor, nosso Deus, na verdade não passa de ilusão. O que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas, na verdade a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho dos nossos pais, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos, as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós, nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não devemos dar ouvidos à voz do Senhor, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Leiam Jeremias capítulo 4, eu não coloquei ele aqui, mas leia. Capítulo 4, presta bem muita atenção, capítulo 5 também. E amanhã eu vou ler com vocês, se assim Deus permitir, não sei se vai dar para fazer uma live amanhã aqui no YouTube. A gente vai ler Jeremias capítulo 6. Uma próxima live, essa segunda parte. Quem não assistiu a segunda parte, procura aí. É a última chamada. Deus abençoe.